E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola neste sábado. Sábado é dia 14 de fevereiro de 2026 e a gente vai destacar nesta Resenha da Bola com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o Flamengo classificado para o estadual, para a fase seguinte do estadual, vai jogar com o Botafogo neste final de semana, e que teve a primeira vitória nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, ainda no seu início, diante do Vitória, jogando no Barradão por 2-1. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e as equipes paranaenses, retornando agora à divisão principal do futebol brasileiro, vitória do Atlético Paranaense e o Curitiba conseguindo um empate com a equipe da Chapecoense, outra que retornou à Série A do Brasileirão. Tudo isso já aqui na nossa Resenha da Bola. E a gente inicia essa Resenha da Bola indo direto ao Rio de Janeiro. O Antônio Manuel Góes, o Flamengo, aquela pressão toda que a gente inclusive debateu aqui na última Resenha da Bola, uma cobrança insana, né, da Flamimimi. O Flamengo no início do ano, em 2025, ganhando tudo, como também a gente já frisou aqui. E agora, derrotando o Vitória, tem o Botafogo pelo estadual no final de semana. Quero lhe ouvir a respeito desse Flamengo nesse início de ano, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, gente ligada na Resenha da Bola. Cumpridas 3 rodadas do Brasileirão Série A, com início antecipado quase 3 meses em relação aos anos anteriores, por conta do calendário da ampliada Copa do Mundo de 104 jogos e 48 seleções, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia, pela ordem, ocupam o G4 com 7 pontos. Atlético Paranaense e Bragantino meia dúzia, Chapecoense, Mirassol 5, Coritiba e Flamengo 4, Botafogo, Corinthians, Grêmio e Vitória 3, Atlético Mineiro e Clube do Remo 2, Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro 1 ponto. Espantam-me indagações do tipo: o Flamengo campeão de 2025 em 10º lugar? Cruzeiro, terceiro ano passado, na lanterna. E assim por diante, em meio ao começo em que todos os participantes ainda ajustam suas linhas, inclusive com a chegada de reforços que mal foram apresentados aos companheiros de novos clubes, boa parte procedente do exterior. Sinceramente, nem cabe analisar a maior regularidade dos 4 primeiros colocados: Palmeiras primeiro, São Paulo segundo, Fluminense terceiro e Bahia quarto. Tampouco a embrionária advertência: esses pontos perdidos agora podem fazer falta no fim. Sim ou não, a depender do crescimento técnico e físico das equipes e de suas novas peças recém-chegadas ou ainda a caminho. Ocorre que as análises assodadas produzem tensões sobre expectativas de iminente tragédia, de treinadores questionados, cujas cabeças já são reivindicadas na bandeja do mais torpe maniqueísmo de que se tem notícia no mundo do futebol. Uma horda de intolerantes já elege de norte a sul potenciais degoláveis, se me permitem um termo destinado aos emparedados por precoces demissões. E não nos surpreendamos com o intempestivo anúncio do primeiro treinador despachado a pontapés pelo nefasto imediatismo da cartolagem sob os arreganhos da arquibancada virtual e seus deletérios influenciadores de plantão, a busca de likes, seguidores e monetização nas redes sociais. Sobre o Flamengo, obviamente o mais visado. Em sua periferia e fora dela, o dito desempenho pífio, avocado pelos furibundos detratores que ainda rotulam
o vitorioso e novato comandante Felipe Luiz de estagiário e professor Pardal, na pérfida desqualificação dos 8 troféus por ele conquistados desde que foi alçado ao time principal em outubro de 2024. Nesse domingo 14, sem o refresco do carnaval, que não lhe caberá curtir, o time do Flamengo enfrentará o Botafogo 5 da tarde do Engenhão, em jogo único das quartas de final de um inexpressivo campeonato carioca, idiotamente referido como o mais charmoso do país, cuja serventia, ao atropelar a pré-temporada dos chamados 4 grandes do Rio, com vista aos relevantes torneios do ano no país e exterior, atende aos promíscuos interesses cartoriais de uma obscura federação estadual de futebol, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, não é de hoje que a gente vê esses tais influencers, né, que, pasmem, se dizem membros da mídia alternativa. Que legal, hein? Que claramente vão lá para dar voz, né? Ampliar uma derrota, um mau desempenho, sim, que é normal no começo do ano, para ter likes, ter visualizações e, consequentemente, muito dinheiro. Tá? Isso aí qualquer um sabe. Uma coisa é você criticar, como a gente elogia ou critica, né, uma equipe, um jogo, em cima de dados. Agora, chegar nas suas redes sociais, como um desses aí fez, que eu não vou citar o nome, porque não tem que dar moral para esse rapaz, com raiva, quase partindo para a briga, né? Eu acho que ele ia bater nele mesmo, estava com tanta raiva que ele ia se autopunir, né? Um desses influencers aí do Flamengo. Então, não dá para levar em conta o que essa turma diz. Ainda mais nesse início de ano, e isso se estende também para os demais torcedores de outros clubes do futebol brasileiro. E aí eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César, como é que você está vendo o início de ano das equipes do Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense? Fernando, um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E a dupla Atletiba aqui do estado do Paraná está tendo, assim, um bom início de campeonato brasileiro. É bem verdade que o campeonato está apenas largando, mas a gente reconhece que os dois tiveram, assim, bons resultados, principalmente o Atlético, que tem um jogo a menos, aquele que a CBF empurrou mais para frente contra a equipe do Corinthians, que seria válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e o Atlético, que largou fora de casa, derrotando a equipe do Internacional nesta quinta-feira, obteve outro bom resultado, vencendo a equipe do Santos pelo placar de 2-1. Jogo que teve críticas principalmente pelo estado do gramado, que é uma grama sintética, e principalmente os jogadores do Santos reclamaram muito. O Atlético começou assim de forma muito forte, já aos 2 minutos de jogo, obtendo um pênalti quando o Viveiros ele foi derrubado pelo jogador Zé Ivaldo, e o Julimar converteu para a equipe do Atlético aos 6 minutos. O Santos ainda teve uma reação rápida aos 17 minutos, após bela jogada individual de Miguelito. O Tassiano pegou uma bola muito bem de fora da área, mandando para o gol e empatando o jogo. Segundo tempo, a partida ficou, de certa forma, monótona. O Atlético acusou, inclusive, cansaço físico. Ali por volta dos 30 minutos do período complementar, mas numa escapada e num lance de oportunismo do jogador Viveiros, isso já entrando nos acréscimos,
o Atlético conseguiu o gol que lhe deu a vitória, com público presente de 27.083 torcedores. O Coritiba, que jogou fora neste meio de semana, também trouxe um bom resultado de Chapecó, num jogo de muitos gols e num empate em 3-3, uma partida que apresentou 6 gols. Coritiba poderia ter saído até com uma vitória, não fosse um erro de marcação quando zagueiros do Coritiba bateram cabeça, propiciando que o ataque da Chapecoense chegasse ao gol que lhe valeu o empate, e com isso o Coritiba soma 4 pontos em 3 jogos realizados dentro desse campeonato brasileiro. O Atlético, que fez 2 jogos, tem um jogo a menos, como a gente comentou, está aí com um desempenho muito bom, ou seja, um aproveitamento de 100%, somando 6 pontos em 2 jogos disputados. A dupla agora volta a jogar no próximo meio de semana, quando a equipe do Atlético, que ocupa aí o 5º lugar, vai ter aí pela frente a equipe do Bragantino jogando na casa do adversário, enquanto que o Coritiba vai complementar a rodada recebendo a equipe do São Paulo na quinta-feira no Couto Pereira Júnior. Legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Eu também acho muito bom esse início das equipes do Paraná, e nesse último jogo aí no Curitiba, eu estava já como você achando que ia vencer o jogo. Aí teve aquela falha, sobretudo no último gol, mas é um bom início das equipes paranaenses no Campeonato Brasileiro. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!